paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Hoje vamos compartilhar sobre o capítulo 12 do livro de Daniel. Tenho certeza que irá nos abençoar grandemente. O capítulo 12 do livro de Daniel é a conclusão das visões apocalípticas de Daniel e é considerado um dos textos mais importantes sobre o fim dos tempos na Bíblia. Ele aborda a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a promessa de salvação para aqueles que perseverarem na fé. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Daniel, capítulo 12, continua a visão iniciada nos capítulos anteriores, que descrevem a luta entre os reinos terrenos e as forças espirituais. O capítulo começa com uma referência ao arcanjo Miguel, que é o protetor do povo de Deus, e fala de um tempo de grande tribulação, semelhante ao que Jesus descreve em Mateus capítulo 24. O capítulo começa com a menção de um período de angústia sem precedentes. Nos diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Este versículo fala de um período de grande tribulação, onde o sofrimento será maior do que qualquer outro tempo na história. No entanto, também traz uma promessa de salvação para aqueles cujos nomes estão escritos no livro, o livro da vida, contendo os nomes daqueles que permaneceram fiéis e pertencem a Deus. Em Daniel, versículo 2, diz assim: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Este versículo fala de uma ressurreição dual, onde os justos ressuscitarão para a vida eterna, enquanto os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. No versículo 3 de Daniel, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Aqui os justos são comparados às estrelas que brilham eternamente, aqueles que viveram com sabedoria e permaneceram fiéis a Deus, receberão recompensa gloriosa. Isso enfatiza a importância de viver uma vida de fé e retidão a Deus, sendo guiado pela sua palavra. Em Daniel, versículo 4, Daniel então é instruído a selar as palavras da profecia. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O ato de selar a profecia sugere que o pleno entendimento dessas visões seria reservado para o futuro, para o tempo do fim. A referência ao aumento do conhecimento pode ser interpretada como uma profecia de que, à medida que o fim se aproxima, o entendimento das Escrituras e das profecias se tornará mais claro. No versículo 5 e 7, Daniel vê dois outros anjos e um deles pergunta sobre a duração desses eventos. E eu ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que seria por um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabando de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Este período de um tempo, tempos e metade de um tempo, é geralmente interpretado como 3 anos e meio, um período de grande tribulação antes da intervenção final de Deus. Isso é consistente com outras passagens bíblicas que falam de um período de sofrimento antes do fim. No versículo 8
e 13, Daniel pergunta sobre o desfecho de todas essas coisas, mas recebe a resposta que indica que o entendimento completo só virá no tempo certo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que esperam e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém. Glória a Deus. Em Apocalipse 21, 7, 8 até o 27 nos diz assim: quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Meus queridos, está se cumprindo, Jesus está voltando para buscar sua igreja. Ora, vem, Senhor Jesus. Será muito triste para aqueles que ficarem. A Bíblia nos diz que será um período de angústia sem precedentes. Significa algo que nunca aconteceu antes, algo que não tem igual ou precedente na história. Vale a pena, meus queridos, permanecer fiel a Deus. Se você se afastou ou ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus e deseja retornar ou aceitar Jesus como seu Salvador, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus através da oração. Pai, em nome de Jesus, entramos em tua presença em oração, nos perdoe pelos nossos pecados, reconhecemos nossas falhas, não somos nada sem a tua presença. Pai, oro por essa pessoa que está entregando sua vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreva seu nome no livro da vida e fortaleça em tua presença. Pai querido, peço por essa pessoa que ora comigo nesse momento, nos ajuda a permanecermos fiéis ao Senhor, para que quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, possamos estar firme e não nos deixe cair, mas nos fortaleça. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos finalizando mais um vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.